O Ford Territory de primeira geração é de longe um dos SUVs médios mais esquecidos, desprezados e desvalorizados no mercado de usados. Apesar disso, é um SUV extremamente completo, muito espaçoso e luxuoso, que em várias características é superior a vários lançamentos mais atuais, embora ele também deixe a desejar em alguns detalhes. Será que vale a pena levar esse SUV de luxo com preço de Onix 0 km para casa? Fique no vídeo até o final para conhecer mais detalhes sobre este carro, incluindo custo de manutenção e seguro. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Então, bora para o vídeo. O Territory foi o primeiro lançamento da Ford aqui no Brasil após a sua nova estratégia de operação. Vale lembrar que a Ford não saiu do Brasil, ela apenas deixou de ser uma fabricante, fabricava apenas dois modelos, sendo o K e o EcoSport. Agora ela passou a ser uma importadora de novos modelos e é inegável que esta nova estratégia da Ford trouxe novos modelos muito mais refinados, porém bem mais caros também. Apesar da gente conhecê-lo apenas em 2020, o Territory foi lançado em 2004 e era um carro fabricado e projetado originalmente pela Ford Austrália. Era um carro bem diferente do que a gente conhecia da Ford aqui no Brasil naquela época, já que os modelos que vinham para o nosso mercado eram projetos europeus e americanos. Esse Territory foi baseado no Falcon da geração FG, que era um sedã muito legal, lançado até mesmo com motor 5.0 V6, com mais de 330 cavalos. O SUV não teve tanto sucesso quanto esse sedã e no geral foi um modelo menos refinado. Em 2016 essa geração saiu de linha junto com o Falcon. Essa última geração do Territory foi lançada especificamente aqui no Brasil no novo ciclo da Ford. Infelizmente com isso, muitas pessoas na época acabaram passando muita desinformação sobre a Ford. Além disso, foi um carro que de certa forma realmente pecava em alguns detalhes, principalmente na mecânica. Isso porque o Territory nessa primeira geração nem mesmo é um projeto da Ford. Basicamente ele apenas utilizou o nome Territory, mas que originalmente não tem nada a ver com o modelo lançado pela Ford Austrália, assim como acontece também com o novo Escort que foi lançado na China, mas realmente não tem nada a ver com o modelo original lançado há anos atrás. O Territory é um projeto chinês que até então não era algo preocupante. A diferença é que essa geração foi totalmente feita e comercializada para o mercado chinês, diferente do atual Territory, que também é chinês, mas é um projeto global. Mas o antigo modelo, além de não ser um modelo global, não era um projeto Ford. Ele nasceu de uma parceria com a JMC, que aliás também fabrica os carros da Zippo, que deverá lançar 5 novos carros elétricos aqui no Brasil. Mas para o desenvolvimento do Territory, a Ford se uniu com a JMC e até mesmo para um corte de custo foi utilizada a plataforma do Yusheng S330. Se vocês lembrarem, o S330 é o irmão do Landwind X7, que alguns anos atrás foi conhecido por ser a imitação de um Range Rover. E se a gente for pesquisando bem sobre este modelo da Ford, veremos que é um carro que tem muitas semelhanças com outros modelos chineses. Aliás, até mesmo o câmbio CVT que ele utiliza é bem parecido com os usados no Jack. Então, no geral, o que a Ford fez por aqui foi dar uma boa repaginada no carro para lembrar um pouco um Ford de verdade e de certa forma até que deu certo. Mas é bom lembrar que a JMC disse que o S330, no qual foi baseado, foi feito para o público chinês. Então é perceptível que mesmo com toda essa repaginada da Ford, você ande no carro, entre, veja o interior e você vai lembrar a diversos carros chineses, pois a essência dele é de um carro chinês realmente. O Territory foi lançado em duas versões fechadas. A versão de entrada é chamada de SEL e sinceramente é a versão que eu menos vejo na rua. E a versão de topo, chamada de Titânio, eu acredito que foi a mais vendida, até porque nos últimos anos foi a única versão comercializada. Uma das características mais comentadas do Territory sempre foi o design. A grande maioria das pessoas até que gostam, mas existem aquelas pessoas que dizem que ele parece um EcoSport bombado, como a mistura do Evoque. E vocês já sabem o porquê disso, pois eu já comentei anteriormente. Falando mais um pouco sobre o design dele, em sua dianteira temos um visual totalmente diferente dos Fords que conhecemos. O que chama atenção é a enorme grade totalmente em black piano e, aliás, carrega o logo da Ford ao centro. Normalmente, o logo da Ford fica no capô nos modelos mais atuais.
Os faróis, que por sua vez se esticam até as laterais, o deixam com a sensação de ser um carro muito mais largo. E aliás, eles possuem tecnologia Full LED. Os LED diurnos estão presentes na parte inferior do para-choque junto com os faróis de neblina. Na dianteira praticamente não existem diferenças entre as duas versões, exceto por dois pequenos detalhes. A Titânio tem uma pequena câmera que fica acima do logo da Ford, os sensores de estacionamento e também, próximo da entrada de ar do radiador, existe um pequeno radar para os sistemas semi-autônomos. Em suas laterais temos um carro com vincos bem marcantes, o que é até uma característica bem comum dos Fords, e realmente lembra até o EcoSport. Um detalhe que eu acho legal é a área envidraçada deste carro. Isso dá uma sensação de amplitude e também ajuda no dia a dia. Evita pontos cegos, ajuda na hora de estacionar também. Além disso, particularmente, eu até acho que deixam com um visual mais bonito. Desde a versão mais básica, ele é equipado com a moldura cromada dos vidros, o rack de teto que curiosamente é funcional e os retrovisores que possuem luzes indicadoras de direção. Na Titânio, ele recebe as maçanetas cromadas, um friso cromado na parte inferior das portas e os retrovisores que, além de serem rebatíveis eletricamente, também possuem câmera para o sistema 360 graus. Na versão SEL, ele é equipado com rodas menores, aro 17, que particularmente eu acho mais bonitas que da versão de topo. O perfil do pneu utilizado é 235/55. Na versão Titânio, as rodas passam a ser aro 18, tem um novo desenho e um acabamento diamantado. O perfil do pneu é um pouco mais baixo e passa a ser 235/50. Na traseira do Territory, vemos a maior semelhança com o EcoSport. Eu acho uma traseira muito bonita, principalmente pelas lanternas que são interligadas por uma régua cromada e que possuem iluminação em Full LED. Alguns outros detalhes são de muito bom gosto, como o nome escrito na parte superior da tampa do porta-malas, a parte inferior do para-choque toda em cinza e a dupla saída de escapamento, que infelizmente são fakes, mas eu acho que deixa essa traseira muito bonita e com bastante imponência. Como eu sempre comento aqui no canal, a maioria das pessoas buscam um SUV para também ter uma maior praticidade no dia a dia, é um fato. E um SUV ter uma boa altura em relação ao solo, ao meu ver, é uma das coisas mais importantes, senão quase vira um hatch e não faz sentido comprar um SUV. E o Territory tem uma boa altura em relação ao solo, de 179 mm ou 17,9 cm. Já o ângulo de entrada e saída, que também são importantíssimos, é de 28,1 graus para o ângulo de entrada e 26,9 graus para o ângulo de saída. Isso significa que ao passar por quebra-molas ou por uma rampa mais íngreme, o carro não raspe, mesmo o carro estando mais cheio. Partindo para o seu interior, eu acho que todos nós concordamos que é onde ele mais se destaca. Foi um carro radical nesse quesito, trouxe um interior muito bonito, fugindo um pouco do convencional, até mesmo comparando com alguns outros modelos da própria Ford. O design é bem moderno e ao passar do tempo ainda se demonstra atual. Na versão de topo, que tem toda a padronagem do couro na cor bege, destacam-se as partes em black piano e também na imitação de madeira, que além de mostrar o excelente acabamento, mostram como esse carro também é muito bonito. De fato, existem alguns detalhes que particularmente eu não acho legal, como o acionamento do ar-condicionado, por exemplo, que é feito totalmente pela multimídia. Além de certa forma poder afetar a segurança, já que pode distrair o condutor, também acaba afetando a praticidade no dia a dia. Infelizmente, é uma tendência isso. Antigamente, carros chineses eram sinônimos de acabamento ruim, mas isso vem mudando muito nos últimos anos, ao ponto de vermos carros chineses sendo superiores a diversos carros de marcas mais tradicionais do nosso mercado. Por aqui temos um acabamento até de alto padrão para carros mais comuns. Todo o painel e forro de porta são em soft touch e mescla com o couro. Alguns detalhes, como materiais em black piano e imitação de couro, mostram o refinamento deste carro. Além de tudo, ser muito bem montado, você não encontra rebarbas. Onde o Territory acaba se destacando também perante os concorrentes é no espaço interno, que consegue ser um dos maiores da categoria. É um carro que tem boas dimensões, o entre-eixos dele mede 2,71 metros, já a largura 1,93 metros.
Juntando com excelente aproveitamento, faz com que ele tenha muito espaço para os ocupantes dianteiros, mas também para os traseiros, sobrando muito espaço para as pernas, para a cabeça e lateralmente. E mesmo ele já sendo equipado com teto solar duplo panorâmico, isso não prejudica o espaço para a cabeça. Foi uma das coisas que eu mais achei legal. Mas apesar de todo esse destaque no quesito espaço interno, ele acaba deixando a desejar em relação ao porta-malas, que tem apenas 348 litros. É menor até do que vários hatches, lembrando porta-malas de SUVs compactos. Parece que tiraram do porta-malas para acrescentar no espaço interno. Eu preferia que ambos fossem medianos do que exagerar em um ponto e faltar no outro. Nos últimos anos, estamos percebendo o quanto os carros chineses estão vindo bem equipados, e o mesmo acontece por aqui. O Territory, desde a versão de entrada chamada de SEL, tem itens de série como volante revestido em couro com controles para o piloto automático e para o computador de bordo, que nesta versão possui uma pequena tela onde você vai encontrar informações básicas do carro, porém precisas, como a pressão dos pneus, configurações do carro no geral e também dados de viagem, como odômetro e consumo médio. O volante também tem controles para o sistema de som, que tem uma multimídia com uma tela de 10,1 polegadas. O sistema usado nessa multimídia é bem diferente do que já conhecemos em outros carros da Ford, que é o Sync 3 ou o 3.5. Aqui no Territory temos o Sync Touch. É uma multimídia até bem funcional, mas você precisa pegar a praticidade no dia a dia, e é por isso que você vê muitas pessoas reclamando, pois acabam não tendo muita prática com essa multimídia, talvez até por ser pouco intuitiva. O legal é que ela já conta com conexão USB, auxiliar, Bluetooth, GPS nativo, além de ter um Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Além disso, ele é equipado com os bancos em couro, o ar-condicionado digital e automático de uma zona, a chave presencial compartida por botão, vidros, travas e retrovisores elétricos, o freio de estacionamento elétrico com auto-hold, o retrovisor interno fotocrômico, faróis e limpadores com acionamento automático, o teto solar duplo panorâmico e muitos outros equipamentos. A versão acima, topo de linha titânio, acrescenta os bancos em couro na cor bege, que tem regulagem elétrica com 10 ajustes para o banco do motorista, aquecimento e resfriamento dos bancos dianteiros, painel com uma tela 100% digital, com muitas personalizações e configurações do veículo. É um painel bem intuitivo e também conta com as informações básicas, como dados de viagem e médias de consumo, carregador de celular por indução e alguns outros itens. Estamos falando de um carro muito completo, e todos os principais equipamentos de conforto ele já possui de série, e o mesmo acontece com os itens de segurança. Na versão de entrada, a SL, ele já é equipado com freio a disco nas 4 rodas com ABS, o cinto de segurança e apoio de cabeça de 3 pontos para todos os ocupantes, ISOFIX, controle de estabilidade e tração, monitoramento da pressão dos pneus, o assistente de partidas em rampas, os sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré, airbags frontais, laterais e de cortina e o assistente de recuperação veicular. A versão acima, topo de linha titânio, acrescenta principalmente itens de tecnologias semi-autônomas, como a frenagem automática de emergência, o alerta de mudança de faixa, o assistente de permanência em faixa, parque assist, piloto automático adaptativo, além de sensores de estacionamento dianteiro, indicador de fadiga e o alerta de ponto cego. Eu sempre gosto de comentar aqui no canal sobre o teste de colisão dos carros, mas até o momento que eu estou gravando este vídeo, eu não encontrei nenhum teste do Territory, então dessa vez eu não conseguirei comentar aqui neste vídeo sobre como ele se saiu no teste de colisão, infelizmente. Partindo para a sua mecânica, temos uma mecânica bem diferente do que já conhecemos em qualquer outro Ford aqui no Brasil. E apesar de não ser uma mecânica que conhecemos, nesses anos ela está se demonstrando ainda ser confiável, pelo menos. O motor em questão é um 1.5 turbo monocombustível com injeção direta de combustível. Ele tem duplo comando de válvulas variáveis e já utiliza a corrente de comando. Isso aumenta a durabilidade do motor e diminui o custo de manutenção. A questão desse motor é por ele ser apenas a gasolina e ainda contar com injeção direta. A nossa gasolina futuramente poderá conter até 35% de adição de etanol em sua composição. Isso significa que alguns carros poderão sofrer com isso,
Mas realmente só saberemos como os carros serão afetados quando isso realmente acontecer e se a nossa gasolina realmente ser mais afetada. O motor em questão gera 150 cavalos a 5.300 RPM e 22,9 kg de torque a 1.500 RPM. Não parece ser uma potência ruim e de fato não é. O problema é que esse carro pesa 1.602 kg, o que faz ter uma relação peso-potência de 10,7 kg por cavalo. Não é uma das melhores, mas ainda não chegamos no ponto-chave que eu acredito que faça esse carro não ter um desempenho tão bom. Uma das características que eu acredito que faça esse carro não ter um desempenho tão bom é o câmbio CVT dele, que simula 8 marchas. Não é um câmbio ruim, porém ele aparenta não desfrutar ou utilizar toda a potência. Talvez um câmbio convencional seria muito melhor, mas devemos ser gratos porque aqui ele não é equipado com Power Shift. Se bem que em relação a funcionamento, seria muito melhor o Power Shift. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 11,8 segundos. Existem carros com motor 1.0 turbo que conseguem fazer um 0 a 100 até melhor. E devemos levar em consideração que este 0 a 100 foi realizado com apenas um motorista no carro. Imagina com todos os ocupantes dentro do carro, esse 0 a 100 aumentaria muito mais. De fato, o Territory não tem desempenho muito bom e deixa a desejar comparando com as principais opções da categoria. Dentro da cidade, você até que terá um carro ok, já que não é necessário exigir tanto. Mas na rodovia, ao fazer ultrapassagens, é o carro que não vai te surpreender. Não é aquela coisa tão ruim, existem carros que andam muito menos, mas por aqui, neste quesito, você não estará muito bem servido. Em relação ao consumo, por ser um carro turbo com injeção direta, imaginamos que a média de consumo vai ser pelo menos ok, mas também não é o que ocorre. Dentro da cidade ele faz média de 9,2 km por litro. Já na rodovia essa média passa para 10,5 km por litro. Merecia ser um consumo melhor sim, principalmente para os dias atuais. Devemos levar em consideração que no quesito desempenho e consumo de combustível, o Territory fica para trás em relação à maioria dos concorrentes. O Territory ou qualquer outro carro que seja chinês, muitas pessoas já criticam e falam que não presta, principalmente a mecânica. Mas o que muitas pessoas não entendem é que muitas boas coisas são fabricadas na China. O celular que você usa, computador, a TV... Assim como qualquer marca nacional ou não, mas que seja mais reputada, tem modelos confiáveis e não confiáveis. Acontece também com os carros chineses. E o Territory nesses últimos 3-4 anos tem se mostrado confiável, mas assim como todo carro, você deve ficar atento a alguns detalhes. O motor e o câmbio dele especificamente não tem sido alvo de reclamações sobre problemas. Se demonstra bem confiável. No câmbio, há mais relatos sobre um mau funcionamento, talvez uma programação. Você vai ouvir bastante relatos sobre trancos e até mesmo trancos mais bruscos. Há relatos também sobre vazamentos de óleo do motor e também do líquido de arrefecimento. O interessante é sempre se atentar a esses detalhes, pois são duas pequenas coisas, mas que podem trazer uma grande dor de cabeça e um prejuízo bem alto. Assim como a maioria dos carros dessa categoria que são importados, muitas vezes não sofrem uma tropicalização para o nosso mercado, ele também pode apresentar problemas na suspensão, como ruídos, até mesmo desgaste prematuro de algumas peças, como buchas, biletas, coxins e amortecedores. E por incrível que pareça, procurando bem, você encontra essas peças na internet. O par dos amortecedores dianteiros custa em média R$ 1.600. Já o par das bandejas dianteiras custa em média R$ 1.300. Existem relatos também no sistema de freio que tem um desgaste prematuro nas pastilhas e discos. Só as pastilhas dianteiras custam em média R$ 350, enquanto os discos dianteiros custam em média R$ 660. O Territory ainda passou por um recal para substituição do catalisador, que pode não ter o funcionamento correto, sendo necessário substituí-lo. É necessário fazer esse recal em modelos fabricados entre 27 de dezembro de 2019 a 10 de outubro de 2020. O Territory tem garantia de 3 anos, então, dependendo do modelo, ainda estará em garantia. Para manter essa garantia, é necessário fazer a revisão na própria Ford. E as revisões na Ford para esse carro estão até caras. A revisão mais básica que você vai fazer periodicamente, que é a troca de óleo do motor e os filtros, são em média R$ 997.
Já a mesma revisão, mas que acrescenta a troca das velas, sai por R$ 2.296. O preço é bem alto para uma revisão básica. Sobre o seguro, a cotação mais barata para o modelo do ano de 2022, com a cobertura completa, saiu por R$ 3.396. Já a cotação mais cara saiu por R$ 18.442. Lógico que isso vai variar para cada pessoa, pois depende de fatores como idade, local onde reside, histórico usando seguro e outros fatores. Um Ford Territory do ano de 2021 custa em média R$ 120 mil a no máximo R$ 140 mil, dependendo da versão. Já é um carro que teve uma desvalorização bem significativa, tendo em vista que antes, no lançamento, custava quase R$ 200 mil a versão de topo. Além disso, é um carro que não tem muita procura e com isso você tem mais liberdade para negociar. O preço é até mesmo semelhante ou até mais barato que um SUV compacto 0 km, até mesmo usado, chegando próximo de carros mais populares 0 km, também como o HB20 ou Onix. No geral, o preço é convidativo, mas será que vale a pena comprá-lo? O Territory, no geral, é um carro que agrada sim, tem um design bonito, interior que chama muita atenção, é super luxuoso, tem um acabamento impecável e também tem muito espaço. A lista de equipamentos também é um grande diferencial, mas ele acaba deixando a desejar no porta-malas, o desempenho que não é lá grandes coisas e o consumo que poderia ser melhor, características que por aqui são muito inferiores aos principais concorrentes. No geral, é um carro muito bom e que vale a pena, mas leve em consideração esses pontos. Se você busca mais porta-malas e principalmente desempenho, existem outras opções melhores. É um carro que infelizmente não terá um dos melhores pós-venda e futuramente, daqui a alguns anos, a manutenção pode se tornar um pouco mais complicada, principalmente devido à dificuldade de encontrar peças mais específicas, como de acabamento, por exemplo. Mas são coisas que só poderemos afirmar futuramente, assim como a confiabilidade mecânica, que no atual momento se demonstra ser um carro bastante confiável. Futuramente, não poderei afirmar nada. Passando aqui para lembrar que você já pode se tornar um membro aqui do nosso canal. Como membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos e antecipados e estará contribuindo para o crescimento do nosso canal. Então esse foi o vídeo de hoje, deixe nos comentários se você levaria o Territory para casa ou se você levaria outro carro ou concorrente na mesma faixa de preço. Forte abraço, valeu e fui!